Boa noite, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais variados lugares. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, onde oramos e também estudamos a Palavra de Deus. Nós estaremos hoje orando pelos aniversariantes também de casamento. Nós vamos orar por aqueles que estão doentes, os enfermos. Temos algumas pessoas que carecem das nossas orações, como Marilac, Rejane, Janice, Jorge Lima. Também estamos orando pelo Dejair. Dejair foi para casa, já está em casa, fazendo o tratamento, mas está em casa. Pela sua esposa Juliana. Nós estamos orando também pela Márcia, a Márcia Oliveira Pereira, a irmã de Magali, orando pela sua saúde, pedindo a Deus cura para a Márcia. Mas estaremos orando também pelos aqueles que são dirigentes do nosso país, orando pelo Brasil de uma forma geral, lembrando de todos aqueles que são líderes no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, todos eles carecem das nossas orações. Lembre-se que oramos também pelos pastores, missionários, oramos também por aqueles que estão trabalhando pelo Brasil nas vacinas, trabalhando no controle da epidemia que vem decrescendo, orando a Deus, pedindo tempos melhores para a nossa pátria, para o nosso povo. Ok? Você sabe que nós temos uma atitude bastante proativa na área de ação social. Nós temos apoiado uma entidade que trabalha ajudando homens a se recuperarem da dependência química. É a Chácara dos Profetas. E fazemos um trabalho no sentido de apoiá-los com doações de alimentos, doações de roupas masculinas, material de limpeza. Todas as doações são bem-vindas. Fazemos doação de leite em caixinhas e caixas inteiras para o Lar Batista do Idoso. Ali há várias pessoas da terceira idade, pessoas que não têm muitas vezes recursos e ali são acolhidas, abrigadas. Alguns têm possibilidade e ali estão também pessoas que pagam a sua estadia para manter o local, mas necessitam de doações. Então, você pode doar leite também, leite em caixas, leite integral em caixas para esses idosos, não é? E fazemos também doações de cestas básicas para as pessoas, as famílias do entorno de nossa igreja. Ali há várias comunidades, famílias bastante carentes, e essas famílias são agraciadas com cestas básicas que nós conseguimos, boas cestas, pelo valor de R$ 57,00. E se você quiser cooperar com qualquer uma dessas iniciativas, você pode fazer, se isso lhe dá alegria no coração, se você quer repartir um pouco daquilo que Deus deu a você, repartir com outros, os nossos dados bancários estarão aí na sua tela. Muito bem, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Quero lembrar também de algo muito importante. Nós temos tido alguns trabalhos ótimos na área infantil, que é o Oração e Ação Kids especial de Natal. Todo mês de dezembro, às sextas-feiras, às 19h30, Raquel Inês Belan Ferreira e sua filha Manu estão mandando histórias lindas lá de onde ela mora, na Carolina do Norte, e têm sido veiculadas pelo nosso canal. Então, veja o Oração e Ação Kids toda sexta-feira às 19h30. Também temos as nossas atividades presenciais. Nós temos a Escola Bíblica Dominical nos domingos às 9h da manhã. Temos o nosso culto matinal no nosso templo, na rua Magno Martins, 165, na Freguesia Ilha do Governador. Temos também o nosso culto vespertino, às 18h, presencial também. E também transmitimos esses cultos pelo YouTube. Só que no próximo fim de semana, nós vamos ter o nosso culto de Natal, dia 26 de dezembro. Culto de Natal especial
será às 18 horas. Às 18 horas vamos apresentar uma peça com pregação, a peça O Natal de Adriele. Acredito que você vai gostar bastante. Teremos música, teremos também pregação do Evangelho e teremos teatro. Então, sintonize. Aliás, vá assistir, vá participar presencialmente 18 horas. Rua Magno Martins, 165, Freguesia. Claro que teremos o nosso culto matinal também. O culto matinal será às 10h30, com música, pregação do Evangelho. Participe, você certamente será abençoado. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, perdoa os nossos pecados e suplicamos que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para ministrar e para discernir e compreender a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos estudando trecho a trecho, em ordem, né? Vamos estudar todo o livro de Gênesis. Hoje estaremos lendo o trecho que está em Gênesis 14, será do versículo 1 ao versículo 17, um trecho bastante grande. Esse trecho traz aqui do versículo 1 ao versículo 11 a descrição de uma série de batalhas. Parece até que esse texto que nós vamos ler primeiro, o capítulo 14, de 1 a 11, caiu de paraquedas aqui. A gente fica perguntando, o que isso tem a ver com todos os relatos que estão sendo feitos aqui em Gênesis? Caiu aqui uma série de descrições de reinos e de reis que brigam entre si. Parece que não tem nada a ver. Mas lá no finzinho nós vamos ver o que dará relevância a todo esse texto. Então nós vamos ler em duas etapas. Primeiro, Gênesis 14, de 1 a 11, e depois Gênesis 14, de 12 a 17, ok? Então você me acompanhe, há uma série de nomes difíceis, nomes complicados aqui, diferentes, mas certamente nós teremos coisas boas a aprender aqui. Então vamos lá. Gênesis 14, 1, e vamos seguindo. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Zinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos. Serviram a Quedorlaomer. Porém, no 13º eles se rebelaram. Ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto do deserto. De volta, passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, os bens de Sodoma, de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Muito bem.
uma série de nomes muito difíceis, muito complicados, muito esquisitos. Nós temos aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar para você, e lá no fim nós vamos encontrar um link com aquilo que nós entendemos de relevante no texto que vai seguindo. Nós entendemos, porque Deus se permitiu e quis que esse texto estivesse aqui, é porque ele tem relevância. No versículo 1 do capítulo 14, primeiro aparece a frase: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar. Muito bem, Sinar é uma forma de designação da Babilônia. Então a gente vai percebendo que essas primeiras batalhas, aqui há provavelmente a descrição daqueles combatentes, reinos combatentes, em possivelmente 3 batalhas aqui. E essas batalhas apresentadas inicialmente possivelmente se referem a reinos e reis que estão em locais que não estariam extremamente distantes da Babilônia. Então nós temos já uma certa localização geográfica de todas essas brigas aqui, de todas essas batalhas, não é? Muito bem, essa primeira batalha nós conseguimos saber no versículo 3, que se ajuntaram todos esses reinos batalhando no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Estamos agora aqui nos referindo a uma grande planície que seria coberta anteriormente, em algum momento, pelo Mar Morto. Então, aqui há uma certa indicação, né? Uma indicação geográfica. Agora o texto vai nos mostrando que o grande vencedor dessas batalhas foi o rei Quedorlaomer. Quedorlaomer era rei de Elão, de uma terra, de um reino chamado Elão. Nós vamos estar vendo que após esta primeira batalha desses muitos reinos, o versículo 4 nos conta que 12 anos serviram esses reis e esses reinos a Quedorlaomer. Porém, no 13º ano eles se rebelaram. Houve aqui uma rebelião, depois dessa primeira batalha vencida, principalmente por esse rei que nós citamos, o Quedorlaomer, e houve uma rebelião, como disse, e ao 14º ano, como está no versículo 5, houve uma nova batalha. Ele conseguiu estabelecer uma certa paz, um certo domínio por algum tempo, mas depois entraram em batalha novamente. E então houve aqui a descrição dessas 2 mais prováveis batalhas. O versículo 8 nos mostra que então saíram os reis de Sodoma e Gomorra de Adimá. E novamente aqui se encontram no Vale de Sidim. Versículo 10 vai nos mostrar o seguinte, que havia naquele Vale de Sidim grandes poços de betume. Uma maneira assim popular de chamar é o piche, né? Aqueles vales de betume. Então os reis de Sodoma e Gomorra, pretendendo estabelecer uma batalha próximo a esse terreno difícil, com esses poços de betume, ali pensou em retirar alguma vantagem daquele território complexo, né, com aqueles grandes poços, mas o que acontece é que nós vamos percebendo que essa estratégia deu errado. E o texto vai mostrar aqui no versículo 10 que alguns caíram nesses poços de betume e os restantes fugiram para o monte. O versículo 11 nos mostra que eles tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram embora. Havia, naquele tempo, ainda há
em guerras da modernidade, a questão de tomar o despojo do reino vencido, né? Pegar tudo aquilo que há de valor. Muitas vezes são pegos, e naquela época muito comumente, eram pegos os jovens, eram pegas as mulheres, eram pegos os bens, tudo aquilo era motivo da ganância dos vitoriosos. Muito bem, e aí a gente pergunta, mas tudo bem, mas o que significa tudo isso? Por que essa descrição toda? No versículo 12, isso fará algum sentido. Versículo 12 vai mostrar o seguinte: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens. Também pegaram todos os bens de Ló e partiram. Versículo 13 até o 17. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Bom, toda aquela guerra, aquelas batalhas descritas aí do versículo 1 ao versículo 11, foram relevantes quando mostra, ao final de todas as batalhas, que esse rei de nome esquisito, Quedorlaomer, havia então invadido Sodoma e Gomorra. E havia pego os bens dessas cidades, mas havia também aprisionado Ló, filho do irmão de Abraão. Esse irmão de Abraão, a que se refere o texto como sendo o pai de Ló, é Harã. Nós o conhecemos em textos anteriores. Ló morava ali em Sodoma, e os seus bens também foram tomados, ele mesmo, sua família, seus empregados todos foram levados. Muito bem, primeira coisa é pensar aqui que o texto bíblico sempre tem importância, sempre deve ser estudado na sua integralidade, procurado sentido naquilo que é descrito, nos nomes também, né? Por exemplo, aqui nós temos Abraão sendo descrito no início do versículo 13, assim, porém veio um que escapara daquele aprisionamento que foi feito quando Sodoma e Gomorra foram vencidos por esse rei de nome esquisito, né? E ali um homem fugiu e veio contar a Abraão. Mas Abraão aqui é chamado de Abraão o hebreu. Isso traz uma certa suspeita aos estudiosos do texto bíblico que esse texto que nós estamos lendo tenha sido escrito por um estrangeiro, né? Porque ele cita Abraão como o hebreu, como uma referência. Não fosse ele estrangeiro, sendo do mesmo povo, certamente não faria essa descrição. Esse nome Abraão, que surgiu há pouco nos textos que nós temos estudado, é de origem, na realidade, desconhecida. Há suposições sobre a origem do nome Abraão. Uma das suposições é de que o nome Abraão derivaria do nome Éber. Bom, o nome Éber tem como significado região além. E certamente Abraão tinha recebido de Deus uma promessa sobre um reino que lhe seria dado além, numa localização que ele sequer sabia onde seria. Então,
essa possibilidade é interessante. Eber, Abraão, significado região além. Uma outra possibilidade é a de que o nome Abraão significasse imigrante. E isso é muito possível, tem um sentido lógico. Abraão estava se deslocando, passando por muitos países, não sei se chamaria assim, por muitas regiões, se deslocando por muitos reinos, não é? Quando nós vemos assim um nome como esse que nós vimos, Quedorlaomer, rei de Elão, a gente pensa, ele era rei de um país. Na realidade, era muito comum que houvesse cidades-estado também, né? Uma cidade murada, e ali eles considerassem um reino, né? Não era o conceito que nós temos hoje de grandes países com fronteiras muito bem demarcadas, né? Mas muito bem, então uma das possibilidades é que Abraão signifique imigrante. E a outra possibilidade é que a origem do nome Abraão tenha como significado a palavra seminômade. Um povo nômade é um povo que não tem paradeiro, é um povo que se desloca todo o tempo, não finca raízes numa terra. E Abraão certamente poderia ser originado na palavra seminômade. Abraão, embora se quedasse em alguns lugares por certo tempo, ele vinha sempre se deslocando na busca e na direção daquela terra prometida, né? Ok, vamos continuar com o versículo 13, que vai nos dizer ali: porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Versículo 14 vai dizer que, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Perseguiu quem? Perseguiu vários reis e seus exércitos, entre eles Quedorlaomer, que vinha sendo um rei vitorioso com seu povo de Elão durante toda essa descrição. Isso nos dá conta de como Abraão era um homem poderoso na sua época. Ele pôde selecionar entre aqueles nascidos em sua casa, seriam parentes, seriam empregados e seus filhos, seriam pessoas que estavam ao seu comando, e selecionou 318 dos mais capazes, não da totalidade, mas dos mais capazes. Isso deixa claro como Abraão era poderoso. Aí vocês pensam, Abraão era um rei? Aqueles 318 ali seria o seu exército? Provavelmente não. Provavelmente esses homens todos estavam ali a trabalho com os rebanhos, protegendo os rebanhos, protegendo o clã de Abraão. Mas nesse momento, um momento de necessidade da libertação de seu sobrinho Ló, esse grupo de 318 foi selecionado e armado para guerrear. E interessante que nós vamos percebendo o que vai acontecer aqui. Versículo 15: e repartidos contra eles de noite, ou seja, estabeleceu-se aqui uma estratégia de batalha. Foi escolhida a noite para a batalha, estratégia. Foram repartidos os 318 em vários grupos, avançando em várias frentes para confundir, para melhor ter resultados na batalha. Abraão era um estrategista para apenas o líder de um clã ou de um clã, né? E ele estabelece ali uma estratégia. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Abraão
ali coordena seus homens, seleciona, coordena, envia e se põe a lutar contra vários reis e seus exércitos. Reis vitoriosos como Quedorlaomer. Ele era um homem corajoso, intrépido, poderoso. Versículo 16 vai nos dizer que ele trouxe de novo todos os bens e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Houve ali uma restauração do clã de Ló, uma recuperação do próprio Ló, de todos os seus bens, das mulheres, da sua casa, também do povo. Foi muito vitorioso Abrão. Aí a gente pergunta, mas como que Abrão, que era um seminômade, que tinha homens para atividade pastoril, para atividade da lavoura, talvez, certamente que eram homens selecionados, como ele disse, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, ele teria e poderia vencer todos aqueles reis e todos aqueles exércitos, porque Abraão estava caminhando na direção do pacto de Deus para com ele. Deus era com ele. Isso nos inspira a pensar que se nós estamos em algum momento enfrentando obstáculos que nos parecem intransponíveis, invencíveis, mas se estamos firmes dentro da vontade de Deus, Deus muda a nossa sorte. Deus mudou a sorte daquela família. Deus deu vitória a Abrão. O versículo 17, então, vai nos dizer que após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, novo desafio aqui vai se apresentar a Abrão. Depois de ter sido vitorioso numa batalha que pareceria impossível, lidando com reis e exércitos que estavam sendo vitoriosos há muitos anos, mas ele os venceu. Agora, novamente, o rei de Sodoma e Gomorra vai ao encontro de Abrão. Mas nós vamos ver isso na próxima semana, ok? Vamos então agora orar, agradecer a Deus pelas suas bênçãos, fazer aqueles pedidos que nós elencamos no início da nossa transmissão. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em interceder por aqueles a quem amamos, por aqueles necessitados, e além de pedir bênçãos, vamos ser bênçãos na vida destes. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai de amor, queremos suplicar as tuas bênçãos e também agradecer os aniversários de muitos, Pai. Queremos também suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe os enfermos. Tantas pessoas estão enfermas nesse tempo. Temos perdido muitos amigos, Pai. Eu quero suplicar que o Senhor dê consolo a tantos que estão tristes, Senhor, e também, Senhor, dê cura àqueles que estão enfermos. Nós te suplicamos, sempre respeitando a tua soberania, Pai. Senhor Deus, suplicamos as tuas bênçãos sobre o nosso país, sobre o Brasil, Pai. Salva o Brasil, Senhor, restaura o Brasil, eu te suplico. Abençoa todos os líderes, Senhor, eu te peço. Senhor, fortalece, Senhor, dê sabedoria, Senhor, intrepidez aos bons líderes e suplico que o Senhor corrija e transforme os maus líderes, Pai. Senhor Deus, queremos ainda te suplicar bênçãos, Senhor, sobre os profissionais de saúde, sobre os pastores, sobre os missionários, todos esses que necessitam tanto de Ti, Pai. Senhor Deus, eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe também aqueles, Senhor, que estão retornando às atividades presenciais em todas as igrejas, também na nossa igreja. Fortalece-os, encoraja-os, Senhor, que as nossas igrejas possam ser fortalecidas pela presença do Teu Santo Espírito. Pai de amor, muito obrigado por tudo de tão bom que o Senhor tem feito por nós.
Quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a Márcia Pereira, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, não porque haja merecimento, mas, Senhor, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é gracioso, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom estar com vocês. Lembro que no próximo domingo, dia 26 de dezembro, teremos cultos pela manhã às 10h30 e também o nosso culto de Natal às 18 horas, com pregação da palavra, música, peça teatral. E tem uma coisa boa para lembrar você. Vá ao culto e leve um prato de algo saboroso e prático, porque depois do culto nós vamos fazer uma refeição ágape, todos juntos, tem um momento de alegria, de comunhão. Uma refeição ágape é uma refeição que tem sido feita desde a igreja primitiva, um momento em que os crentes, os cristãos deveriam se encontrar por amor, com generosidade, fazer uma refeição juntos. E nós vamos fazer isso na noite do dia 26 de dezembro, agradecendo a Deus por ter enviado seu Filho Jesus. Ok? Nos vemos então no domingo. E também não perca o Oração e Ação Kids, sexta-feira, às 19h30. Queridos, até lá, que Deus abençoe vocês ricamente.